Olá, meu nome é Marcos Gomes Carlos, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, na modalidade EAD. Este vídeo refere-se a um PCC, que quer dizer Prática como Componente Curricular, que é um trabalho de finalização da matéria Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Infância, sob a orientação da professora Maria da Conceição Guerra de Moraes. Para a realização deste trabalho, a universidade estabelece que eu acesse o site do LabEdu, Laboratório de Educação, pede que eu escolha 2 temas nas abas disponíveis, relacione com a aula 5 após, pede para eu escolher um dos temas, relacionar com tudo o que eu aprendi na matéria e, ao final, realizar uma reflexão a partir da observação realizada de todo o assunto. Eu escolhi falar sobre a base científica, onde vamos encontrar aprendizagem significativa, a importância da mediação, linguagens, plataformas de atuação e as pesquisas. Então, vamos adentrar um pouquinho desse conhecimento, né? A aba Base Científica envolve, como eu disse, aprendizagem significativa, a importância da mediação, linguagem dentro da linguagem, dimensão individual, linguagem é pensamento, pensamento é linguagem, dimensão social com suas probabilidades e pesquisas, plataformas de atuação para todas as idades, de 0 a 10 anos, onde encontramos também desenvolvimento inicial da linguagem, leitura de textos narrativos, leitura de textos informativos. E assim entramos nas pesquisas, que são as bases para vários, se não todos, né? Pois eu não tenho certeza, mas vários trabalhos do Laboratório de Educação, né? Onde também encontramos os estudos, as evidências, potencialidades, limites, além do estudo de casos. São várias pesquisas que podem ser lidas e baixadas, né? Para quem quiser baixar, essas pesquisas estão disponíveis no site do LabEdu, né? Além de tantas outras fontes para realizarmos as nossas pesquisas, né? Vamos lá. E aí eu trouxe alguns fragmentos de algumas pesquisas só para a gente poder entender um pouquinho, né? São 3 que eu trouxe, né? Para a gente poder ter um caminho, né? A falta de estímulos na primeira infância prejudica o futuro desempenho escolar. A defasagem das crianças decorrente da desigualdade da qualidade de interações com adultos. É um problema invisível que só se revela quando já há um impacto direto nas possibilidades de aprendizagens. Aqueles que têm menos estímulo na primeira infância podem ter seu desempenho prejudicado na trajetória escolar, com notas mais baixas e com maior risco de reprovação e de evasão. Um outro, né? Meninos e meninas competentes no uso da linguagem também o são nas formas ativas e construtivas de aprender e de pensar. Portanto, investimentos no desenvolvimento da linguagem desde a primeira infância influenciam a escolaridade futura e determinam taxas de produtividade, renda e qualidade de vida. Várias pesquisas na área mostram que o período de 0 a 10 anos é o mais importante para o desenvolvimento do indivíduo, com maiores taxas de retorno econômico e de impacto social. Com isso, as políticas que intervêm no desenvolvimento de crianças pequenas não só reduzem a desigualdade, mas também produzem retornos econômicos significativos, né? E a última, né? Diversos pesquisadores têm confirmado que pais de famílias em melhores condições socioeconômicas conversam mais com seus filhos. Com apenas 2 anos de idade, as crianças de famílias vulneráveis já experimentam uma defasagem de 6 meses em relação a seus pares em condições menos adversas, o que repercute na aquisição de vocabulário e na velocidade de processamento da linguagem. E aí aqui tem todas as fontes, né, de onde vieram as pesquisas, né, do qual nós temos acesso. Continuando, em nossa aula 5,
vem dizendo o seguinte: no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB, consolida a ideia de que o período de educação infantil compreende de 0 a 6 anos. Esse é cientificamente considerado o momento crucial para o desenvolvimento motor, sensorial e linguístico, bem como para a aquisição de capacidades socioemocionais, que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras cada vez mais complexas. E agora vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano é um processo contínuo e dinâmico que envolve a aquisição de novas funções e habilidades cada vez mais complexas. Trata-se de um conceito amplo que inclui o crescimento e a maturação neurofisiológica que transcorrem em diferentes contextos. Domínios do desenvolvimento. E aí vamos falar de alguns, né? Domínios do desenvolvimento. Vamos aos domínios. Domínio motor. Esse domínio do desenvolvimento motor quer dizer a aquisição de movimentos amplos e finos. Domínios do desenvolvimento sensorial. É a constituição de capacidades sensoriais, visão, audição, olfato, paladar e o tato. Domínios do desenvolvimento socioemocional. Atitudes e habilidades necessárias ao meio sociocultural. E o domínio linguístico, né, que quer dizer a capacidade de compreender e de se comunicar por meio de linguagem verbal e não verbal, gestos, vocalizações e palavras, né? O desenvolvimento da criança é influenciado por múltiplos fatores, que são os fatores individuais, que são subjetivos, os fatores sociais, os fatores sentimentais, os fatores ambientais, culturais, fatores econômicos e outros que fazem parte de uma grande base científica, né? São os estudos e pesquisas científicas que formam quase todos os conhecimentos históricos que temos hoje, do qual as universidades e as escolas em geral utilizam. São baseados nas ciências de observação, de experimentação no dia a dia. Assim, o Labedu realiza as suas pesquisas para produzir grande parte do trabalho de auxílio a educadores. Somos nós, né? O ambiente é o espaço no qual a criança consegue estabelecer relações com o mundo, com objetos, seres e pessoas. Como está na nossa plataforma de estudo da Estácio, existem muitas teorias possíveis sobre a relação entre a primeira infância e a aprendizagem. Adotaremos a perspectiva de que a aprendizagem e o desenvolvimento são influenciados pelo meio onde a criança vive e com o qual interage. A partir da relação estabelecida entre o processo individual, cognitivo e fisiológico e a sua inserção no contexto sociocultural. E com isso tive a necessidade de entrar em uma outra aba, né? A aba Toda Criança Pode Aprender. Eu já tinha dado uma olhada, mas eu tive a necessidade de entrar para visualizar algumas coisas, para entender algumas coisas. Não consegui ver o site todo, é muito extenso, ele é muito grande, né? Tem muito conteúdo, mas eu consegui ver algumas coisas interessantes, né? Somar aqui no nosso trabalho, né? Em se tratando de ambientes, o Laboratório de Educação tem uma plataforma que tem o nome de Aprendendo com 2Ps, que tem como proposta usar os ambientes como espaço de aprendizagem para as crianças. Para chegarem a esse conhecimento e desenvolver essa plataforma com todas as orientações para a realização do trabalho, onde muitos ambientes são utilizados para o ensino-aprendizado, houve uma pesquisa científica, uma experimentação. Na nossa plataforma de estudo das TAS, na aula 5, nós estamos estudando os ambientes, a importância dos ambientes. No primeiro módulo é discutir a importância do ambiente e das instituições de educação infantil para o desenvolvimento da criança. No módulo 2 é descrever os ambientes nos quais as crianças desenvolvam a expansão criativa e a invenção e a solução de problemas. No módulo 3, exemplificar a organização de ambientes que possibilitem a interação entre crianças e adultos. Na plataforma Aprendendo com 2Ps,
encontraremos dicas e atividades simples que podem ser feitas com as crianças em distintos ambientes e mesmo em momentos da rotina diária da criança, em seus lares, passeios, etc., de onde podemos buscar essas dicas e atividades também para o ambiente da sala de aula e atividades externas, né? Pois a aula 5 dessa matéria está falando o tempo todo sobre os ambientes. Como diz a nossa própria plataforma de estudo, da Estácio, a configuração espacial influencia na efetivação de propostas educacionais, mas não se trata de apenas dispor de ambientes de cuidado e proteção. É importante oferecer às crianças espaços que promovam seu desenvolvimento integral, articulando múltiplas dimensões de sua existência, que é emocional, sensorial, motor e socioafetiva. O ambiente, como nós já aprendemos, pode ser considerado como um segundo educador. Informação super importante. Em todos os ambientes nos quais as crianças estão inseridas ou serão inseridas, tem que ser pensado para que se desenvolva a sua expansão criativa, a invenção e a solução de problemas. Em nosso ambiente de estudo na Universidade Estácio Sá, na aula 5, no módulo 2, existe uma instigação para todos nós estudantes. Quando a nossa professora nos pede para entrarmos no lugar, nos colocarmos no lugar da professora, né, do professor, da professora, para que possamos nos sentir desafiados a pensar na criança como um sujeito explorador, um pequeno cientista que observa o mundo em busca de soluções para os problemas que percebe. Mais uma vez, é a ciência em todos os momentos. Nós estamos envolvidos pela ciência. As crianças crescem através da observação. Logo, devemos produzir ambientes instigadores na educação infantil que sejam convidativos à criança à ação, à imaginação, à narratividade, por meio dessa tal exploração de diferentes materiais, de textura, cores e aromas. Na legislação educacional brasileira, os ambientes são valorizados por seu potencial provocador e desafiador no desenvolvimento infantil. A Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, afirma que as práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil devem ocorrer em ambientes que as convidem, as crianças, a vivenciar desafios e sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre os outros e o mundo social e natural. Na aba Toda Criança Pode Aprender, eu fiquei super encantado com a plataforma Aprender com 7 Experiências Fundamentais. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas vou trazer um pouco. Aprender com 7 experiências fundamentais. É uma metodologia de sensibilização de agentes sociais na causa da primeira infância. Busca oferecer referências para que diferentes instituições e atores, cada um a seu modo, possa colaborar com o desenvolvimento infantil na comunidade. As situações vividas pelas crianças, especialmente dos 0 aos 6 anos, fazem muita diferença para a formação do seu corpo, seu pensamento e suas emoções. Por isso, os primeiros anos de vida precisam ser muito bem aproveitados. Nessa fase, muitas horas do dia a dia das crianças acontecem fora da escola, em momentos em que estão com a família ou com cuidadores. Elas passam pelo menos 50 horas por semana fora da escola. Portanto, é fundamental criar boas condições para que aprendam, cresçam e desenvolvam também nessas situações. Então, eles nos listam 7 experiências fundamentais que precisam fazer parte da vida das crianças. E são elas, falar e ser ouvido, o brincar, o conviver, contar e comparar, escutar a leitura de texto, explorar e questionar, experimentar e apreciar diferentes formas de arte. O professor é um profissional em constante formação. Segundo Paulo Freire, não existe ensinar sem aprender. Ele diz: o professor aprende
no dia a dia, com a autoavaliação das práticas cotidianamente com seus alunos, revendo suas propostas com seu planejamento, refletindo sobre suas escolhas e ações, trocando informações com seus pares. A troca de informações também é um diferencial, pois permite ampliar propostas, fazer novas ideias e manter um trabalho mais integrado e dinâmico. A formação continuada é fundamental, pois o educador infantil precisa se manter sempre atualizado ou buscar informações, recursos recentes sobre as mudanças no campo pedagógico, as novas tendências e tudo mais que puder ampliar seus conhecimentos e favorecer a qualidade do seu trabalho com as crianças. O que Paulo Freire fala é muito atual. Na sociedade moderna, tão vorazes em constante transição, o contexto no qual as crianças vivem, socializam, interagem e se manifestam, fala muito sobre a forma e o conteúdo aprendidos. Desse modo, os interesses dela, de sua família, suas relações, do seu ambiente, constituem pontos relevantes. E assim, finalizando o meu trabalho, eu posso dizer que aprendi que os ambientes da educação infantil têm que ser ambientes instigadores, relacionais, que desperte a curiosidade das crianças, assim como muitos ambientes já são e que muitos ambientes onde vivemos todos os dias são também ambientes de aprendizado. Aprendi também que esses conhecimentos foram adquiridos ao longo da história pela ciência da observação, pela ciência da experimentação e as teorias ao longo de muitos anos, como diz em toda a nossa matéria, Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Infância, para que hoje possamos ter nas mãos todo esse conjunto de conhecimentos para estarmos utilizando na realização dos nossos trabalhos junto às crianças com mais eficiência. Eu agradeço muito pela oportunidade de adquirir esse conhecimento do qual a faculdade me trouxe e pelo trabalho que me deu para que eu pudesse conhecer também o LabEdu, Laboratório de Educação, do qual eu vou, com certeza, estudar mais, adentrar mais aqueles conhecimentos. Espero ter satisfeito. Um grande abraço e até a próxima.